Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora com a mini apresentação Cosmo Silva e da jornalista e minha colega Maria Tereza Cruz. Boa noite, Maria Tereza. Boa noite, Cosmo Silva. Boa noite a todos e todas que nos acompanham mais essa semana aqui no Revista Brasil TVT. Na última quarta-feira, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, alertou para o aumento de casos de Covid na Europa e na Ásia. Em todo o mundo, os casos da doença vêm crescendo. De acordo com a entidade, essa elevação recente decorre justamente da flexibilização das medidas restritivas em diversos países. Por aqui no Brasil, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Maceió, Natal, Porto Velho e São Luís, além de Brasília, já aboliram a exigência de máscaras em ambientes abertos e também fechados. São várias as incertezas e muitos se perguntam, afinal, é hora de flexibilizar o uso de máscaras? No Revista Brasil TVT de hoje, vamos repercutir essa questão, bem como o cenário econômico do país. O ex-presidente Lula visitou neste sábado o assentamento Ele Vive do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em Londrina, no Paraná. O local é a maior área de reforma agrária em região metropolitana do Brasil. O encontro fez parte da atividade Jornada de Solidariedade rumo aos comitês populares. A presidenta do PT e deputada federal pelo Paraná, Gleisi Hoffmann, o ex-senador Roberto Requião e os dirigentes nacionais do MST, João Pedro Stedley e João Paulo Rodrigues, acompanharam o encontro. Essa visita do ex-presidente Lula e o resultado das eleições na Colômbia serão discutidos no programa de hoje. Enquanto propostas como o pacote do veneno avançam no governo Bolsonaro, tendo sido aprovado na Câmara no início de fevereiro, o PL, que institui a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, continua engavetada na Câmara. Outra proposta polêmica do governo Bolsonaro que está para ser votado na Câmara é o projeto de lei 191/2020, que permite a mineração em terras indígenas. O Revista Brasil TVT de hoje analisa essa questão e também vai discutir a Assembleia Geral da Comissão Guarani Ivirupá, realizada no Vale do Ribeira, no interior de São Paulo. O encontro reuniu cerca de 800 lideranças de homens e mulheres, anciãos e anciãs, além de jovens guerreiros e guerreiras de diferentes aldeias do sul e sudeste do Brasil. E para finalizar, temos o nosso Momento Cultural. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo nosso YouTube, youtube.com/redetvt. O Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, foi palco da Assembleia Geral da Comissão Guarani Ivirupá. O encontro reuniu cerca de 800 lideranças de homens e mulheres, anciãos e anciãs, além de jovens e guerreiros e guerreiras de diferentes aldeias do sul e sudeste do Brasil. Para falar sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Júlia Neiva, advogada da Conectas e apoiadora jurídica da Comissão Arnes. Boa noite, Júlia Neiva. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda. Prazer é meu. Boa noite para vocês também. Obrigada. Maravilha. Júlia, fala pra gente desta semana aí com atividades, né, dos povos Guarani. Mais de 800 lideranças dos povos guaranis reunidas aqui no Vale do Ribeira. Você pode falar pra gente desse encontro? Sim, esses encontros têm sido muito importantes para os povos indígenas do Brasil, especialmente nesse momento de tantos ataques do governo federal, né, aos povos indígenas do Brasil. Então, esse encontro reuniu diversas lideranças, né, aqui em São Paulo, para fazer trocas de sementes, trocas de experiências, para pensar em estratégias de reação ao cenário que a gente tem aqui no Brasil hoje. Então, acho que é muito importante, assim como a ATL, que está vindo agora em abril, né, em Brasília. Então, acho que esses encontros têm sido cada vez mais frequentes dos povos indígenas, né, para que eles possam se reunir. Muitas vezes os povos estão em vários locais do Brasil ou em vários locais do estado e é uma oportunidade, então, de se reunirem e poderem pensar juntos nas estratégias de reação mesmo, de resiliência, de proteção dos seus territórios e da produção de uma, né, por isso que eles fizeram também as trocas de sementes na Assembleia. Né? Acho que é isso, muito importante. Júlia, essa assembleia acontece na esteira ou, né, logo após os atos, ou o grande ato em Brasília
por conta da PL do veneno, dentre outros tantos retrocessos e ataques aos povos indígenas que o governo Bolsonaro vem promovendo desde o seu início, lá em 2019. Eu gostaria de saber qual é a análise sua sobre essas mobilizações, ou seja, quando você menciona a reação, me toca muito num lugar que, ao mesmo tempo que temos grandes ataques, temos também uma reação, né? Sem dúvida. Teve o Ato pela Terra, né, na semana passada em Brasília, que trouxe muitos povos, lideranças de povos indígenas, mas também de outras populações tradicionais do Brasil e do movimento negro, movimento indígena, junto com artistas, né? Ele foi chamado pelo Caetano e outros artistas, e com apoio de organizações de direitos humanos, organizações ambientais, socioambientais. E foi um ato para marcar um basta, né? Não queremos esses PLs da destruição, dentre os quais o PL 191, né, de mineração em terras indígenas. Não queremos o PL da grilagem de terras, nem de agrotóxicos, e nem outros PLs que colocam em risco a vida dos povos indígenas, a vida das florestas, né, a preservação das florestas no Brasil e a sociedade inteira brasileira. Então, essa Assembleia dos Povos Indígenas, logo depois desse ato, ela reverbera esse sentido, sim, de resiliência, de não aceitarmos o país como está hoje, né, e de demonstrar a força dos povos indígenas, né, em reação justamente ao que tem vindo deste governo, principalmente, né, que é de ataques aos povos indígenas, destruição dos órgãos que seriam os responsáveis pela proteção dos povos indígenas, e além da destruição, um incentivo à abertura dos territórios indígenas, né? Então, nessa Assembleia, que os povos estavam ali trocando suas experiências, experiências de sobrevivência, né? Experiências de resistência, denúncias de assassinatos de indígenas, né? Tem muitos assassinatos de guaranis que ocorreram no passado, mas que continuam acontecendo, os ataques à saúde dos povos indígenas, todos esses são temas que foram tratados e são tratados na Assembleia e que também serão retomados agora em abril também no acampamento que acontece em Brasília. Então, a gente tem aqui um mês de um monte de protestos, né? Março, com a semana passada, agora e o mês que vem. Então, sim, há muita resiliência, muito protesto, não tem sido... a sociedade civil e os movimentos têm sido muito vocais em denunciar essas violações que têm ocorrido no Brasil. Júlia, desde a ascensão do governo Bolsonaro, os povos indígenas de todo o Brasil vêm sofrendo uma série de ataques. E eles ficaram muito mais evidentes e ficaram muito mais explícitos há coisa de 1 ano e meio, né? Invasões de garimpeiros em terras indígenas, assassinatos de indígenas e de familiares, de aldeias colocando fogo nessas aldeias, enfim. E agora esse projeto, muito mais do que polêmico, do governo Bolsonaro, que permite a mineração em terras indígenas. Júlia, até onde vai esses ataques desse governo aos povos indígenas e mais? Como está a mobilização dos povos em todo o Brasil contra esses ataques? Perfeito. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante falar é que desde o primeiro dia do governo atual, do governo federal, que assume o governo em 2019, esse governo destituiu conselhos de participação que poderiam monitorar as políticas públicas, tirou o financiamento de órgãos que seriam responsáveis pela fiscalização dos direitos humanos, dos direitos dos povos indígenas. Então, aqui eu estou falando especificamente da FUNAI e do IBAMA, né, que estariam responsáveis pela implementação das políticas que dizem respeito aos povos indígenas. Colocou pessoas nessas instituições que não tinham capacidade técnica para estarem nesses cargos, né, cargos de chefia, e que muitas vezes atuavam no sentido contrário das suas pastas, né? E isso corrobora para gerar um ambiente de desproteção dos povos indígenas e também de outras e outros defensores de direitos humanos. Então, o Brasil tem sido campeão no assassinato de defensores há muitos anos. E com o governo Bolsonaro não deixa de se repetir isso. Na verdade, a situação piorou. Então, como você trouxe aqui, sim, muitas lideranças foram assassinadas, né, lideranças indígenas, sem a devida investigação sobre essas mortes, muitas vezes que se deram em conflitos por terra, né, em regiões de muito conflito por terra.
a resposta do movimento tem sido, sim, protestos, tem sido judicialização, né, nessas terras de conflito, com muitos conflitos ali com mineradoras, conflitos com o agronegócio e com outros setores que realmente estão ligados a essas ameaças. E o PL de mineração em terras indígenas, ele vem corroborar com essa forma que o governo brasileiro tem tratado os povos indígenas, os povos originários e outros povos e outras comunidades tradicionais. Então, Bolsonaro, na verdade, desde sua campanha, está cumprindo tudo que prometeu, né? Sempre incitou a violência contra os povos indígenas, disse que não faria nenhuma demarcação de terras, não fez demarcação de terras, né? Durante a pandemia, não garantiu que tivesse acesso à água para os povos indígenas, né? E foi com muita dificuldade que os povos indígenas, junto com outras organizações, entraram com ações no Supremo, por exemplo, para denunciar a má gestão da pandemia, por exemplo, para que tivesse acesso a vacinas, mas que também denunciar a violência em territórios indígenas, né? A gente tem visto o aumento da violência, por exemplo, nos territórios Yanomami e Munduruku. Então, Bolsonaro também, durante sua campanha, e sempre continuou defendendo mineração em terras indígenas, né? E esse PL da mineração 191 nada mais é do que o que ele já tinha prometido, né? E então esse projeto é apoiado sim pelo governo federal e eu acho que é importante dizer que nesse momento há muitas mineradoras que estão se opondo a esse PL. Eu acho que isso é um dado bem interessante da gente avaliar, né? Então, na verdade, o PL ele quer favorecer garimpo nas terras indígenas, mas também daria espaço para que mineradoras pudessem entrar. Então, isso já é um dado interessante. Né? Que era o objeto da minha pergunta. Quer dizer, eu gostaria, por favor, Júlia, que você discorresse sobre isso, porque, de fato, o Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, que reúne uma série de entidades, porque às vezes, Júlia, quem não é muito versado no tema, acha que toda exploração mineral é criminosa e a gente precisa fazer essa divisão, né? Faz parte da economia dentro do extrativismo, da mineração, enfim. Mas é importante esse posicionamento do IBRAM. Na sua avaliação, então, esse passar a boiada seria... loucura a gente pensar que eles estão falando de grupos criminosos mesmo? A gente poderia chamar assim ou é exagero? A gente pode dizer que, olha, tem muitas pesquisas que demonstram que há, sim, grupos criminosos e às vezes pode ter até parcerias com grandes empresas. Não é que as grandes empresas não estejam ali, pode ser que tenham. Há estudos que demonstram, por exemplo, na produção do ouro, né? Não é só o garimpo, tem uma produção também de grandes mineradoras e a cadeia produtiva também envolve outros setores empresariais, né? Então, por exemplo, se você for ver as terras que tem hoje ouro, tem grandes maquinários ali. Não é o garimpeiro ali sozinho que comprou aquele grande maquinário. Né? Então, tem toda uma cadeia produtiva envolvida, por exemplo, na produção do ouro, que acaba colocando em risco, por exemplo, povos como os Yanomami, né? No território protegido, né? dos Yanomami tem ouro. Então, acho que isso é importante da gente levar em consideração. Mas em relação a esse PL, as grandes mineradoras estão se opondo, porque isso vai contra a nossa Constituição. A Constituição não permite, né, mineração em terras indígenas, tem que haver consulta dos povos indígenas e consentimento, e o garimpo ele é realmente proibido. Então, esse PL ele é contrário realmente. E se fosse aprovado isso, a gente daria espaço, então, para que grandes empreendimentos acabassem ocorrendo dentro dos territórios indígenas, aumentando os conflitos, criando uma situação de instabilidade, de ataque, de fragilização da saúde dos povos, que já está muito fragilizada, né? Então, se a gente olhar hoje, por exemplo, para os territórios Yanomami, há 20 mil garimpeiros nesse território, de forma ilegal. Né? 20 mil garimpeiros, que evidentemente acabam trazendo doenças, acabam trazendo poluição para os rios, porque a atividade do garimpo ela implica em poluição e degradação ambiental.
Então, você cria todo um contexto de fragilização ali das comunidades e povos que vivem num território invadido ilegalmente, seja por garimpeiros, seja por madeireiros, né? Aqui, sim, o PL diz respeito a garimpo, mas também há que se falar de outras violações que decorrem de madeireiras, por exemplo, né? Claro. E, Júlia, quando você menciona a questão da constitucionalidade do PL, então, na sua avaliação, o posicionamento dos ministros do STF dizendo que a PL não passa é adequada? Eu queria que você comentasse isso. É assim, a gente espera que o STF continue sendo o nosso guardião da Constituição, né? E entendemos que, e eu concordo, né? Concordo com essa perspectiva, sim, de que não é constitucional esse PL. Ele não está dentro do que a gente concordou como sociedade quando fizemos essa Constituição, do que poderia ser feito dentro de um território indígena, né? Então, concordo. Essa é a minha resposta. Júlia, esta semana, muitos que defendem o direito dos povos originários, dos indigenistas, enfim, foram pegos de surpresa com a notícia de que o ministro da Justiça, Anderson Torres, condecorou o presidente Jair Bolsonaro com a medalha de mérito indigenista. Lembrando que desde que assumiu a presidência da República, é o presidente que mais se destaca em ofender e tirar direitos dos povos originários. Como repercutiu essa notícia dessa condecoração do ministro da Justiça? É um escárnio, né? Assim, um desrespeito a quem tem defendido realmente povos indígenas. Como eu disse aqui na minha fala, desde o dia 1º do governo Bolsonaro, ele tem cumprido todas as suas promessas, né? Não tem demarcação de terras, desmantelou as instituições, não permitiu nem que água entrasse nos territórios durante comecinho da pandemia. Vocês devem lembrar desse probleminha que aconteceu ali. Tem incitado a violência, a resposta de fazendeiros ou dos próprios garimpeiros, defendendo garimpeiros, e ali é uma região de muito conflito, né, contra povos indígenas. Então, ser premiado pelo próprio Ministério da Justiça como um protetor dos povos indígenas é um escárnio, é uma falta de respeito, né? E de respeito a realmente quem tem estado à frente da proteção dos povos, né? Ou dos próprios povos, né? Que têm sido seus próprios guardiães. Então, a gente viu com muita crítica mesmo e muita revolta. E a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas Brasileiros, eles fizeram já uma resposta à altura desse prêmio, deram o prêmio para o Bolsonaro de não proteção dos povos indígenas, né? Então, acho que é isso. A gente não pode estar um minuto sem estar atento, né? Não temos descanso como sociedade civil. Inclusive, quando eu vi a notícia, eu falei, eu pensei que fosse a coisa do sensacionalista, né? Aquele portal que faz piada, né? Porque Não foi, exatamente. Não foi piada, é verdade. A notícia foi tão absurda que o ex-ministro da FUNAI, né, entregou sua medalha em protesto, né, Júlia? Sim, ele entregou, inclusive, com um documento, né, explicando por que ele estava entregando a medalha dele de volta. Justamente porque não faz, né, então ele não quer receber esse prêmio, se uma pessoa que tem atuado justamente ao contrário, uma pessoa que é o presidente do país, que deveria zelar pelos direitos de todos e todas, né? E principalmente dos mais vulneráveis, né? Ou que estão numa situação de maior vulnerabilidade, realmente eu acho que foi uma posição bem interessante, né? Não aceito então mais esse prêmio. Sim. Não quero essa condecoração. Perdeu seu valor, né? Claro. Perdeu seu valor, claro. E, bom, Júlia, agradecemos a sua participação. Júlia Neiva, advogada da Conectas, uma das fundadoras da Conectas Direitos Humanos e apoiadora jurídica da Comissão Anis. Júlia, muito obrigada pela participação. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigada. Tchau. Abraço, Júlia. Em um cenário de crise e ascensão, com juros e inflação alta, e com o poder de compra dos brasileiros sacrificado ante elevado endividamento das famílias, Bolsonaro lançou um pacote de medidas esta semana com a promessa de aquecer a economia no país. Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com o Guido Mantega, que é professor de economia e que foi ministro da Fazenda dos governos Lula e Dilma. Boa noite, professor Guido Mantega. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite,
Ainda não é noite aqui, hein? Vocês estão aonde? Tudo bem. Na Europa? Eu costumo dizer que na internet é bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que a gente vai já ver. Já entendi. Tá. Professor, esta Diga. semana o presidente Jair Bolsonaro lançou um pacote aí dizendo que precisamos aquecer a economia, que este pacote de medidas vai injetar bilhões na economia. Mas, professor, o que a gente vê atualmente neste cenário do Brasil é uma economia fragilizada, sem perspectiva de crescimento, poder de compra do brasileiro lá embaixo e a inflação lá em cima. Só pode falar para a gente sobre tudo isso que eu acabei de falar, professor? Pois é, a economia brasileira, ela está numa situação de estagflação. O país está estagnado, ou seja, não cresce. Aliás, fazem 7 anos que isto acontece. O PIB não sai do lugar. E agora nós temos também uma inflação alta, que é o pior dos mundos, porque a inflação alta corrói o poder de compra da população, e principalmente da população de mais baixa renda. Então, a população não tem poder de consumo, não movimenta a economia, né? Não ativa os mercados. Dessa maneira, então, o desemprego continua e fica tudo como está. E agora, com a questão da guerra, né, a situação está piorando, porque a inflação vai ser maior ainda. O ano passado já passou de 10%. Esse ano ela deve chegar a cerca de 8%. Então você veja quanto de poder aquisitivo a população está perdendo. Então, em contrapartida, o Banco Central aumenta muito a taxa de juros. E quando ele aumenta a taxa de juros, ele diminui ainda mais o investimento, o consumo, o crédito, né? Vai tomar um crédito para ver como é que fica a situação. Além disso, a população brasileira está endividada. Então, além de empobrecida, endividada, que já são anos em que a situação não está boa. Então, as pessoas pedem crédito, muitas vezes, para pagar contas que não pagaram, e assim vão se endividando e fica uma bola de neve. Então, eu diria que a situação da economia brasileira é a pior possível. Aí o pessoal vai dizer, não, mas é culpa da guerra, né? Os bolsonaristas poderão dizer, não é uma má gestão, é culpa da guerra, da pandemia. É culpa da pandemia, exatamente. E eu digo, não é verdade, porque se você olhar os outros países do mundo, todos estão crescendo mais do que o Brasil. Ministro, tivemos alguns dados essa semana que às vezes confundem nós leigos, né? E eu gostaria que o senhor nos ajudasse a entender isso. Tivemos uma manchete nesta semana dizendo que o desemprego atingiu a menor taxa. Atenção, 11%, menor taxa. Mas que nunca os brasileiros tiveram tão baixa renda. E informalidade também. E a informalidade. Então, eu queria que o senhor nos ajudasse a entender como esses dois dados se batem e até convergem, né? Quer dizer, pode não estar havendo tanta taxa de desemprego, mas será que as pessoas estão desalentadas, né? Deixaram de procurar, estão indo para a informalidade? Então, nos ajude a entender esses dois dados. Sim, de fato, o nível de desemprego virou o ano em 11%, né? A média do ano passado foi maior do que isso. Nós tivemos em 2020 um desemprego de 14%, que é um grande recorde. Aí depois, em 2021, houve um crescimento de 4,6%, aí houve uma recuperação do emprego e, de fato, ele está em torno de 11%. Eu queria dizer que 11% é um nível altíssimo de emprego. Muito bom. Nível altíssimo de emprego. Deve dar uns 12 milhões de desempregados. Além disso, você tem subempregados, empregados em condições precárias, que representam mais de 30 milhões de brasileiros. Depois você tem os que você dizia desalentados, aqueles que eles perderam a esperança e não vão mais
procurar emprego, que deve estar em torno de 5 a 6 milhões de desalentados. Então, boa parte da população brasileira está em condições precárias, né? E eles estão desempregados há um bom tempo também, o que torna a coisa mais precária. Já perderam o seguro-desemprego e tudo mais. Então, a situação social é crítica do país. Muita gente dormindo na rua. Você passa pelas ruas, muitas ruas, e você vê aquelas cabaninhas de pessoas morando na rua, estão se multiplicando. Imagino, eu estou falando de São Paulo, mas todas as cidades do país estão nessas condições. E isso por quê? Porque a economia está estagnada. Mesmo os que estão sendo reempregados, eles estão ganhando um salário menor. E aí explica essa questão. O emprego que está sendo oferecido é precário, é informal, não paga direitos e, portanto, a pessoa está ganhando menos. O salário real médio no ano passado caiu 10%. E esse ano vai cair também. Então, a massa salarial está diminuindo no país. Ela vem diminuindo já há algum tempo. Então, essa é a situação. uma situação que aumenta a pobreza, aumenta a fome, né? Então, a situação social é muito crítica, né? O país está estagnado, quer dizer, ele não está crescendo. Aquilo que ele cresceu foi uma recuperação daquilo que ele tinha perdido durante a pandemia, né? Que aí, digamos, caiu 4% e depois recuperou, né? Mas, se você vê a dinâmica dos setores, a indústria está indo muito mal, os serviços teve uma queda forte em janeiro desse ano, tá certo? Então, as perspectivas não são boas, principalmente por quê? Porque a inflação continua se elevando e porque a taxa de juros está muito alta. Quando a taxa de juros está nesse patamar, não tem investimento no país, porque ninguém é bobo de ficar investindo, correr risco, etc., se pode ter uma remuneração tranquilo, né? Assistindo televisão em casa ou passeando de iate, recebendo 12% de juros, né? Rendimento financeiro. Então, nós estamos voltando àquela ciranda financeira, onde a produção diminui, aumenta a especulação financeira e é o governo que paga. O governo paga essa conta financeira, porque quanto mais elevada a Selic, aumenta o custo da dívida pública. A dívida pública, este ano, a previsão do gasto com juros da dívida pública está em 800 bilhões de reais. 800 bilhões de reais, isso é uma fortuna. Então, significa que as contas públicas vão se deteriorar esse ano e que o Estado estará pagando aos rentistas, né, os especuladores, 800 bilhões, os detentores dos títulos brasileiros, 800 bilhões de reais. Sim. Isso é um nível muito elevado. Sim. É mais do que 8% do PIB, que nosso PIB não chegou a 10 trilhões de reais. Então, veja, é uma situação toda complicada. Então, nós estamos numa armadilha da estagflação, que é a pior coisa que você tem, porque, além da estagnação, você tem ainda a deterioração das condições, mesmo das pessoas que estão empregadas. Todo mundo está perdendo. A classe média está perdendo, todo mundo, ao menos que você tenha ativos financeiros, né? Que você tenha recursos para ficar aplicando e tudo mais. Mas a esmagadora maioria da população não tem essa poupança, não tem esses ativos. Então, veja, é uma deterioração. Agora, a turma do Bolsonaro está preocupada com a eleição, né? Porque eles vão chegar nessa eleição com um quadro muito ruim, né? Muito ruim, né? A população descontente. Então, eles estão tentando usar a caneta que eles têm para fazer benefícios de última hora, né? Ministro. É o de sempre, FGTS, liberar o FGTS. Já foi feito em outros anos, o governo Temer fazia isso. O FGTS libera uns 30, 40 bilhões para a população,
sem esquecer que essa é uma poupança da população. Sim. Que o FGTS é o recurso que você tem na sua conta para um dia você poder comprar uma casa, você poder dar entrada para um imóvel, quando você se aposentar, para você ter um dinheiro para te ajudar. Não é que o governo está dando, ele não está dando nada, ele está liberando uma antecipação de uma poupança do trabalhador, não tem nada que ele está dando aí. Ministro, então, diga. Outra situação também que chamou muita atenção nesta semana foi esse aumento de preço dos combustíveis assustador que pegou todo mundo, né, arregalando os olhos. E esta semana também, ministro, eu li uma informação de que as pessoas começaram, Maria Tereza, vejam só, a comprar um botijão de gás parcelando em 10 vezes. Mas, ministro, um botijão de gás dá para um mês. Como é que eu compro um botijão de gás e parcelo ele em 10 vezes? Essa conta não bate, não é, ministro? Não bate, porque primeiro mês você faz 10 parcelas, segundo mês 10 parcelas. Daqui a pouco você não consegue pagar as parcelas, tá certo? Então, é uma situação muito grave. A Petrobras, ela está trabalhando para os acionistas, principalmente os acionistas estrangeiros que estão na empresa, porque é um absurdo que a Petrobras acompanhe essa elevação de preços de forma tão rápida. O petróleo sofreu um impacto com esta guerra, né, da Rússia, então subiu até 125 dólares o barril, né? Mas ele já caiu, né, porque eles começam a se entender, talvez vão fazer, digamos, um acordo, né, e terminar essa guerra, então ele já desceu. Quando subiu, eles subiram, mas quando desceu, eles não desceram o preço do petróleo. É um absurdo o que a Petrobras está fazendo. A Petrobras tornou-se uma das empresas petrolíferas mais rentáveis do mundo. E eu não vejo nenhuma razão para isso. Ela é mais rentável que a Exxon, que a Shell, que as empresas chinesas, tá certo? E só por causa do preço. Ela não precisaria cobrar esse preço extraordinário, porque ela teria lucros elevados cobrando 70% desse preço, 60% desse preço. Ela causa um aumento da inflação e causa um aumento da taxa de juros. Então, você veja a conta que nós estamos pagando para sustentar o quê? Sustentar os dividendos que são distribuídos pela Petrobras. Então, a Petrobras é uma das responsáveis pelo fato do Brasil ter uma inflação maior do que a de outros países. Então, os outros países estão maneirando, né? A inflação está subindo em todos os lugares. Mas por que aqui sobe mais? Por causa da Petrobras, por causa da tarifa de energia também, que é superior àquilo que deveria ser. Então, o governo liberou os preços administrados, liberou, por exemplo, planos de saúde, né? O pessoal faz o que quer, aumenta 20%, 25% ao ano. Quem é que ganha aumento de salário? O salário está caindo, não está subindo. Então, o governo, uma parte da responsabilidade é o problema, a pandemia causou inflação. Outra parte agora é essa guerra, também aumento da inflação. Mas a outra parte é a responsabilidade da gestão do governo. Então, a nossa inflação é uma das maiores do mundo por causa da gestão errada que o governo faz, principalmente no setor de energia. Porque isso que o senhor falou, ministro, de fato, a cesta básica essa semana atingiu valores altíssimos e a tendência, né, é aumentar. Eu até gostaria de ouvir o senhor falar sobre isso por conta da Rússia, né, da situação da Rússia e Ucrânia. E hoje, o trabalhador que ganha um salário mínimo, ele compromete mais de 56% da renda dele para comer. E aí a minha pergunta estamos, né, analisando aí a distância, vendo o caminhar da guerra, vai piorar na sua avaliação? A gente ainda não chegou no fundo do poço, por assim dizer? E outra coisa, ministro, aproveitando essa pergunta da Maria Tereza, colocar a responsabilidade toda na guerra é muito simples, porque essa deteriorização da economia brasileira, ela já vinha dando sinais, não é de hoje. Então, colocar a culpa na guerra Rússia e Ucrânia é muito simples e fácil, né, ministro? Exatamente. É um pretexto que o governo vai usar, né? Mas ele não vai querer ver as comparações.
que a gente está toda hora fazendo. Mas por que o Brasil tem uma inflação maior do que todos os outros países? E por que o Brasil tem uma taxa de juros maior do que os outros países? Por que nós temos um desemprego maior? Então, tudo isso vai bater na gestão do governo Bolsonaro, quer dizer, uma gestão ruim. Ele não sabe lidar com crises. O governo não está habilitado a administrar as crises, né? Então faz tudo errado. Imagina quanto estão ganhando os funcionários de alto escalão da Petrobras. Eu vi outro dia um número que o presidente da Petrobras ganhou 1.600.000 de bonificação, de bônus. Quer dizer, é um escândalo, tá certo? Quando a Petrobras estava sob a administração do governo petista, o salário era 1/3 do que eles pagam hoje. E já era o maior salário da República, aqui do governo, né? Governamental. Então, eles estão trabalhando para si mesmos, né? E para os acionistas, porque eles distribuíram mais de 60 bilhões de reais em dividendos. Agora, a segunda parte da pergunta é se vai piorar. Eu acho que, assim, nós estamos num momento de grande instabilidade, o que dificulta a nossa capacidade de projeção do que vai acontecer, né? O que eu acho? Eu acho que essa guerra deverá acabar em breve, porque ela está prejudicando todos, né? Ela está prejudicando, digamos, a Rússia em termos econômicos, estou falando, não estou falando Sim. em termos políticos. Sim. Em termos econômicos, você vai ter uma baita recessão na Rússia. O PIB vai ser negativo. Está faltando gêneros de primeira necessidade na Rússia, né? Porque todo o comércio ficou atrapalhado. Ela não consegue exportar, não consegue importar. Esse boicote que foi feito é o maior que eu já vi. Eu nunca vi um boicote tão grande como eles fizeram. Eles conseguiram fazer um cerco geral, tá certo? A União Europeia se uniu com os Estados Unidos, né? Então, veja, vai ter um prejuízo econômico para a Rússia, vai ter um prejuízo também para a Europa, porque a Europa depende do abastecimento da Rússia, né? Mas eu acho que talvez mais 15 dias, um mês, você possa ter aí um acordo. Agora, não quer dizer que esse acordo vai desmanchar os constrangimentos que foram colocados para a Rússia. Por exemplo, a Rússia não tem exportado produtos agrícolas para o Brasil, né? Implementos agrícolas para o Brasil. E o pessoal aqui no Brasil que tem esses implementos para vender para a agricultura já triplicou o preço. Então, fatalmente, os preços agrícolas continuarão subindo por um tempo, tá certo? Então, vai continuar a situação, no curto prazo, vai piorar, no meu entender. E do ponto de vista da inflação, digamos, e do padrão de vida da população. A população já deixou de comer carne vermelha, está comendo... mas mesmo os grãos estão subindo, porque tanto a Rússia quanto a Croácia, como se diz? Ucrânia. A Ucrânia também são exportadores de grãos, né? Então está uma confusão, eles fizeram uma confusão. E lá mistura com Aí a China está antecipando importações para não ficar sem produtos. Então, produtos alimentícios estão para cima. Energia para cima são dois principais ingredientes da inflação, né? Então, eu diria que no curto prazo eu vejo que a situação vai piorar. No médio prazo pode ser que dê uma melhoradinha, mas está dado que no ano de 2022 a inflação vai ser próximo de 7,5% a 8%. Né? O governo falava em 5,5%. Quer dizer, já estava errado, né? Já estava errado. E as pressões inflacionárias, independente dessa questão da guerra, também já estavam maiores do que era o esperado. Então, a inflação, nós sabemos, tem uma frase do Mário Henrique Simons, que dizia, o ex-ministro Mário Henrique Simons, que a inflação mata e o câmbio aleja, né?
Então, você veja, e de fato vai matar de fome uma parte da população, porque os gêneros alimentícios vão subindo, as pessoas começam a substituir, mas chega uma hora, bom, você está comendo só ovo, né? Proteína é ovo, não tem mais frango, né? Não tem mais carne, tudo está caríssimo, né? Então o pessoal está comendo ovo. Mas outro dia eu vi que subiu o preço do ovo. Também. Subiu. Alguém me falou que eu não gosto de ovo, então eu não sei exatamente. Mas subiu. Mas falaram, o preço do ovo triplicou, é verdade uma coisa dessa? Porque o ovo sempre foi um alimento muito barato, né? Já tem supermercado... Ministro, já tem supermercados, por exemplo, que a caixa de ovos que vinham com 12, uma dúzia, agora vendendo com 10. Uma dúzia de 10, só para você ter uma ideia. O lance todo é fazer como maior. Eu, que tem umas galinhas no quintal que botam o ovo ali. Você pode começar a vender. Exato. Rentabilizar. Não está fácil para ninguém. Ex-ministro Guido Mantega, professor de economia, foi ministro da Fazenda nos governos Lula e Dilma. Ministro, infelizmente nosso tempo acabou, mas obrigada mais uma vez pela participação e até uma próxima. Prazer falar com vocês, Cosme, Maria Tereza, até a próxima. Abraço. Um abraço a todos. O ex-presidente Lula visitou neste sábado o assentamento Ele Vive do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em Londrina, no Paraná. O local é a maior área de reforma agrária em região metropolitana do Brasil. Para falar sobre essa questão, a revista Brasil TVT conversa agora com Roberto Baggio, da direção nacional do MST e que foi um dos organizadores da Vigília Lula Livre em Curitiba. Boa noite, Roberto Baggio. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui nesse sábado numa bela festa com a presença do presidente Lula. Maravilha. Roberto, fala pra gente então desta visita, né? O presidente visitou esse assentamento, teve a visita de outros dirigentes do MST. Fala pra gente um pouco mais dessa visita. Olha, esse sábado foi um sábado especial para o MST, né, em função especialmente pela alegria, pelo desejo, pela vontade de milhares de camponeses de receber o Lula em nossa casa, que é o assentamento Ele Vive. E nós também tivemos, quem está aqui nessa grande festa com o Lula, está com ele vizinhando durante 580 dias em Curitiba, quando estava preso na Polícia Federal. Então a visita do Lula aqui, em função que nós ficamos visitando ele numa casa estranha, mas é onde ele estava, em Curitiba, ele está devolvendo a visita num espaço da Reforma Agrária, no espaço do MST, e também estão presentes nesse ato a maioria da militância que passou em Curitiba. Então, mais de 4 mil, 5 mil militantes do Paraná inteiro, que esteve em vigília, acompanhou o Lula nesse período todo, acolheu ele aqui, deu um abraço, foi uma atividade forte, emotiva, com a presença das crianças acolhendo, dando abraço no Lula, entregando cartinhas. Ele conheceu e passou e ouviu aí todas as ações de solidariedade do MST durante a pandemia, quase 1 milhão de quilos só no estado do Paraná, de partilhas de alimento para famílias carentes, hospitais, creches, asilos, famílias vulneráveis. Também ele conheceu um espaço de uma agroindústria de beneficiamento de milho, se encontrou com a militância que estava na vigília da pandemia, usou as marmitas da terra, né? Uma espécie desse trabalho voluntário desse tempo, e também com a militância que acompanhou ele na vigília, esse grupo de militantes mais constante que governa esse processo todo. E a militância do Paraná tem caravanas de São Paulo, Santa Catarina, de Mato Grosso, do Brasil inteiro, uma grande comitiva de senadores, governadores, também o candidato a governador pelo candidato Requião, né, presença de padres, irmãs, estudantes, professores, ou seja, se transformou numa festa popular do povo se encontrando com o Lula, sentindo sua energia, vendo ele livre na frente e também abraçando ele, se contagiando dessa energia e entrando em tarefa maior, que é de 22, de nós reconstruir o Brasil, usando os comitês populares, politizando, estimulando o povo a lutar,
a se organizar e eleger o presidente Lula para reconstruir o Brasil a partir de janeiro do ano que vem. E além de reconstruir, fazer um mutirão de mobilidade política, de participação política em todas as tarefas que nós teremos pela frente no 22. Foi uma grande festa de partilha, de solidariedade e de doações de alimentos. Muito bom. Bajo, eu queria perguntar um pouco sobre os comitês de base dos movimentos sociais, né? Do MST, enfim, foi marcado também esse encontro por essa inauguração. Eu sei que a base já vem trabalhando há muito tempo, mas qual a importância e os objetivos, sobretudo, dos comitês de base desse ano tão importante? Olha, a ideia é que os comitês populares sejam um espaço de participação massiva das famílias, dos trabalhadores, da juventude, das mulheres, dos estudantes. Então, seria, digamos, uma oxigenação da política com a participação massiva do povo, organizando os comitês populares nos bairros, nas fábricas, nas escolas, nas associações de moradores, no grupo de mulheres, no grupo de jovens, nas pastorais, em tudo que é lugar, estimular para que a militância se organize seu grupo militante, motive que as famílias participem desse processo de discutir seus problemas, motivar eles a debater como resolver e também participar da reconstrução do Brasil. Então, os comitês populares podem ser um grande trabalho popular de base, de formação, de organização, de luta, de convívio, de motivação da participação da política, né, com mais energia, com mais empenho, porque a gente precisa disso. Nós precisamos que o povo brasileiro compreenda que a solução dos seus problemas passa pela política. E nós não podemos transferir a política só para os governadores, para os senadores, para os deputados. Não. Nós queremos que o parlamento cumpra sua tarefa, mas fundamentalmente que a população participe e agarre para si as grandes causas para a gente reconstruir o Brasil. Então, o Comitê Popular seria essa reunião de base, essa reunião de militância, né? Essa reunião que tu vai discutir de forma massiva com a população como vamos superar os problemas desse Brasil, como vamos reconstruir o Brasil, com soberania, com comida na mesa, com reforma agrária, com moradia, com políticas públicas, com uma educação pública, com a ciência pública e não privada, enfim, essa grande batalha de reconstruir a nossa vida com direitos públicos e com políticas públicas. É isso. Perfeito. Roberto Bajo, da direção nacional do MST, um dos organizadores da Vigília Lula Livre, que aconteceu em Curitiba, agora contando desse encontro tão importante e desse momento, dessa oportunidade de pensar o Brasil do futuro. Bajo, muito obrigada pela participação, até uma próxima. Valeu, um abraço, força aí e acolha as energias do Lula que chegou até aí. Com certeza. Abraço. Vamos juntos. E a gente vai para um breve intervalo aqui no Revista Brasil TVT e volta daqui a pouquinho, não saia daí. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Gustavo Petro, do bloco Pacto Histórico, liderou eleições primárias do último domingo na Colômbia e desponta como favorito para o pleito presidencial, que será realizado no dia 29 de maio. A coalizão de unidade do campo progressista obteve a maior votação histórica, elegendo 16 senadores e 25 deputados. No entanto, segundo Petro, a votação poderia ser ainda maior. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Expedito Solaney, ex-secretário de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, diretor do Sindicato dos Bancários de Pernambuco e que integrou a Missão Internacional de Observadores nas eleições da Colômbia. Boa noite, Expedito Solaney, seja muito bem-vindo, prazer falar contigo. Boa noite, Cosmo, boa noite, Maria Tereza. Prazer grande estar falando com vocês e com o Brasil inteiro, com os trabalhadores e trabalhadoras em especial. Maravilha. Solaney, fala pra gente como que foram as eleições, o dia das eleições do último domingo, lá na Colômbia. O que você pode falar pra gente do que vocês, como você foi parte da comissão que foi observadoras no pleito. Fala pra gente o que você observou e como foi o domingo de eleições lá na Colômbia. O domingo foi tranquilo, um 13 de março
bem temperado, ou seja, o clima estava frio, fez sol, depois, porque a Colômbia é fria, né? Ela fica lá em cima, já Centro-América. Contudo, o dia, ao final, se mostrou bem, em todos os sentidos. Para nós que estávamos numa missão de observadores internacionais das eleições, uma estrutura montada com o Conselho Nacional Eleitoral, que nos autorizou, através de crachás, não a nós, só a nós da missão da Contraf e Uni Américas, que são trabalhadores desse ramo de serviços, que estavam no número importante brasileiro de 28 e a Uni e estrangeiros como um todo, 160 em média, eu acho que 160, e observadores internacionais no total, em torno de 700 pessoas. Então, para nós brasileiros, que estamos com o sistema eletrônico e a biometria funcionando há mais de 20 anos, nos causa muita estranheza e muito impressão de que algo não vai funcionar ao final. Mas as eleições transcorreu muito tranquilamente ao longo de todo o dia, abre às 8 da manhã e termina às 4 da tarde. Então, às 4 da tarde fecha os colégios, quem está dentro recebe, vota, tem o direito de votar, mas quem está fora já não entra mais. Então, é de 8 às 4, diferente um pouco do horário do Brasil, 2 horas a menos. A gente sempre começa, parece que às 7 até às 5, não me lembro agora, mas vai até às 5, enfim. E todo o processo é manual, literalmente manual. Alguns colégios, esse ano, já experimentaram a biometria, mas quase a totalidade, mais de 80%, ainda é tudo absolutamente manual, e isso a nós brasileiros nos causou muito medo. Ao final, como é que vai se dar, como é que vai ser a apuração? Porque a apuração também é feita em cada mesa de coleta de votos. Cada mesa compõe 6, que eles chamam jurados, que são mesários, e a maioria deles jovens. Na nossa observação, 68% dessas mesas tinha composição de mulheres, e metade delas, as mulheres eram presidentas das mesas. Isso era um dos formulários dessa observação nossa, do MOI, né, que é dessa missão de observadores internacionais. Ao final, esse levantamento nos questionários que nos foi entregue logo cedo da manhã, antes de sair, cada equipe para os seus colégios eleitorais. Então foi tranquila, foi afora um único acidente no sentido de acidente mesmo, de mortes. Foram 2 policiais mortos e 2 ficaram feridos. E problemas, sem dúvida nenhuma, que a Colômbia, né, tem todo um histórico de problemas, com toda a sua história de organização das Farc e da esquerda, que agora é a primeira vez que está chegando para disputar de verdade. E no interior, portanto, tiveram ocorrências de colégios que não conseguiram abrir sequer, também de colégios que os candidatos, e em especial os candidatos de esquerda, sequer também conseguiram votar nesses colégios. Então, tiveram problemas no interior do país. Na capital, foi tranquilo. Ocorrências, mas ocorrência que ocorre, assim, ocorrências corriqueiras para um processo eleitoral tão grande como foi. Claro. Expedito, eu queria trazer alguns outros elementos. Você mencionou essa situação dos ataques a 2 postos do Exército, né, deixando 2 mortos. E houve também uma suposta denúncia de fraude por parte, inclusive, do Pacto Histórico. Vamos lembrar que as eleições na Colômbia, primeiro, são primárias para as eleições presidenciais, e essa eleição de agora é da formação do Congresso, tá? Importante dizer também que o voto na Colômbia é facultativo, diferente do Brasil. Queria saber como que foi essa história, se vai vingar alguma coisa dessa história da denúncia de fraude. O que vocês souberam disso? Muito bem, Maria Tereza. As eleições, como bem você pontua, primeiro, não tem reeleição. Então, essa eleição, um candidato governista ligado ao ubirismo, né, que é o Ivan Duque, não concorre à reeleição. E
essa eleição agora ela é produto da eleição anterior, porque não temos que correlacionar na medida que o candidato saiu perdedor na última eleição, o Gustavo Petro, perdeu no segundo turno, ou seja, na segunda volta, como eles chamam, para o Ivan Duque, atual mandatário, sem dúvida nenhuma, numa análise feita por tanto local, por periodistas e por analistas políticos, cientistas políticos, de fraudes nesse processo eleitoral há 4 anos atrás. Tá. E que, portanto, agora foi muito falado, nós estávamos nessa missão de observar para relatar, porque nós não podíamos coibir, fraudes e tudo mais. E que é exatamente isso que o pacto histórico e a esquerda colombiana e as pessoas em geral estão com medo da fraude agora para, vamos dizer, para as eleições presidenciais, porque foi a consulta, que é muito incrível. Você tem uma cédula enorme, um periódico assim, para a eleição para senador. A eleição para senador, inclusive, é uma eleição nacional. Você vota para senador em qualquer estado do país, elege nacionalmente, muito forte o Senado, e elege também os deputados. Eu não vou entrar no particular das consultas feitas, das consultas de comunidades indígenas e afrodescendentes, que era uma terceira cédula, que é exatamente para essas eleições. Esse foi a análise da maioria das pessoas, que foram 8 tarjetões, como eles dizem, tarjeton, ou seja, 8 tarjetas, um jornal grande, mas 6 consultas, que é uma cédula grande, e que isso confundiu bastante o eleitorado. A Colômbia, ainda bem, que tem um nível de escolaridade alta, de intelectualidade, é um povo muito capaz, assim, e tem a ver com isso que eu falei, com o que ocorreu há 4 anos atrás, tá certo? Então, o bloco histórico, né, como ele é denominado, né, o pacto histórico, bloco histórico não, pacto histórico, com Gustavo Petro, que foi o senador, foi o deputado mais votado e que, portanto, teve direito a ser senador, que também tem isso na legislação. O presidente, o que perdeu a eleição, ou seja, o segundo colocado na eleição, tem direito a uma cadeira ao Senado. Então, Gustavo Petro construiu todo um processo de debate e, portanto, o seu número de votos tem a ver com toda essa construção. E que o medo é justamente essa manipulação dos votos, a forma como se dá a eleição propriamente dita, que é tudo manual, ou seja, chega com o título de eleitor, você encontra o número num caderno enorme, assim, com números, aí depois você passa para outro caderno, o eleitor, o presidente de mesa ou mesário anota, escreve o nome da pessoa, o número do documento, a pessoa assina e depois eles tomam a digital. Exatamente. Exatamente, a impressão digital. A impressão digital. Então é muito arcaico, ainda muito incrível. Agora, Solanei... Entendeu? Então é isso que nos leva, e a maioria das análises, que pode sim ter fraudes. Sim. O risco é grande, pode, sim, né? ter fraudes. E o pessoal fica falando que a urna eletrônica que é insegura, né? Pois é esse negacionismo, enfim, negacionismo no sentido não só da ciência, ou seja, da tecnologia. Porque a tecnologia das urnas eletrônicas, sabe? Aí é isso, aí nos deu medo, porque como é que isso vai terminar? Como é que era a maioria jovens das mesas coletoras, esses jurados que são os mesários, a maioria jovens, todos eles, evidentemente, muito à esquerda, ou seja, que participaram dos protestos, dos paros que ocorreram o ano passado. Sim. Disparo, mas são paralisações, greves e protestos, que já pegando, vamos dizer, talvez uma outra parte do debate, que é fundamental a razão dessa vitória da esquerda, dessa vitória mesmo da esquerda, da derrota do birismo, ou seja, do centro democrático, como era esse bloco de Álvaro Uribe, que foi o presidente da Colômbia, eleito de 2002 a 2010, e que
recrudesceu a relação e violou direitos humanos, ou seja, matou muito mais gente, valorizou muito o milicianismo e o paramilitarismo lá de direita, e que foi extremamente derrotado agora. Então, desculpa, eu estou acho falando muito para responder a pergunta objetiva. Não tem problema. Sim. É só porque a gente queria aproveitar, desculpa, é só por causa da questão do tempo. Você tocou num ponto, Solaney, agora, dessa questão da vitória do Bloco Progressista, da esquerda. Mas na composição do Congresso me parece que não foi bem assim. E aí eu queria que você trouxesse essa composição pra gente, ou seja, o uribismo, de certa forma, ou o lado mais conservador, em que pese essa vitória do pacto histórico, já vislumbrando as eleições presidenciais, a gente ainda está tendo um Congresso conservador, é isso? Perfeitamente isso. É produto mesmo, e inclusive o presidente Lula fala muito isso, vocês não podem me deixar só, ou seja, eu tenho que ter uma bancada de deputados federais, uma bancada de senadores que dê sustentação ao programa. Eu não posso ser eleito sem um programa. Então, é exatamente isso. Como nós, latino-americanos, somos muito presidencialistas, essa é a análise que é feita, tem sido feita já anteriormente e agora nas eleições da Colômbia, foi muito isso. Ou seja, a empatia, a capacidade desse ex-prefeito de Bogotá, Gustavo Petro é ex-prefeito de Bogotá, um cara que tem uma figura, uma pessoa muito boa, ex-guerrilheiro, por sinal, né? Depois arma em 90, então é de esquerda, o cara, e que, portanto, ele teve esses 4 milhões de votos, aliás, 5 milhões de votos, 5 milhões e pouco de votos, mas mesmo a bancada tendo triplicado de senadores do pacto e de congressistas, somos absolutamente minoria. Ou seja, o pacto histórico é minoria nas duas câmaras. E que, portanto, vai ter que fazer muito maravilha, muita concessão para a governabilidade, que todos nós sabemos. Então, esse é um problema, de verdade, onde aqui no Brasil a gente tem muito, e lá na América Latina como um todo, esse presidencialismo muito arraigado, e que, portanto, você elege o presidente, mas tem a deficiência nas duas câmaras, no Senado e no Congresso, em que pese, né, saiu de 8, parece, senadores, 7 senadores para 17 senadores no Senado, e na Câmara o crescimento foi tão proporcional quanto, mas ainda insuficiente. Era muito possível esses votos que foram dados a Gustavo Petro tivessem sido canalizados para os deputados e deputadas, muitas candidaturas mulheres, né, para compor uma Câmara e com mais força, com mais condições de governabilidade. Tá certo? Então, esse é um problema verificado e que vai ser real, porque as eleições vão vir, esperamos que ele seja eleito, que a fraude não aconteça, o que nós estávamos falando há pouco, né, a fragilidade do sistema, e que ele eleja e que consiga montar. A possibilidade é real por conta do candidato do Centro Esperança, que é um candidato chamado Farjado, como é que é mesmo o nome dele? Sérgio Farjado. Ele é ex-prefeito de Medellín, é o Centro Esperança, é um cara que é de centro mesmo, ele é de centro-esquerda. Inclusive, essa é a esperança, o nome já, de ser feito uma coalizão de centro-esquerda, no sentido de governabilidade, de ajustar o sistema político, de fazer a reforma política. Foi aprovada nesse Congresso, mas o Conselho Político, o Conselho Eleitoral, claro, ele não tem Tribunal Superior Eleitoral, o Conselho Eleitoral, portanto, precisa da chancela, da assinatura do presidente, não aprovou as reformas da eleitoral que foi debatida e ajustada lá atrás. Então, essa eleição, ela está em meio, ela está na mistura do que foi, por exemplo, as cadeiras das Farc, das comunidades indígenas e afrodescendentes, foram garantidas. Tinham essa consulta onde você escolhia se votava no deputado de Bogotá ou nesse. São consultas, mas eles tinham garantia de cadeiras já, certo? 2 para afrodescendentes e indígenas, e dos 188 e 10 para as Farc. Cadeiras garantidas. Eles indicavam entre eles quem eles queriam, mas eram cadeiras, currales, como eles dizem, cadeiras
já garantidas para esses 3 grupos, 2 étnicos, né, os afrodescendentes e os indígenas, e as Farc, resultado do Pacto da Paz, construído lá por João Manuel Santos, que foi o presidente que construiu todo esse processo de paz, de deposição das armas das Farc. As Farc hoje é um partido político importante que tem esses assentos, que, portanto, vai sim dar sustentação, obviamente, esperamos, né, a eleição e a vitória de Pietro, de Gustavo Pietro. Então, há uma mudança de verdade. E que o grande perdedor, com um número de cadeiras e de força política, é o Centro Democrático de Álvaro Uribe, que sequer teve candidato, né? Na verdade, você tinha candidato da direita, classicamente os candidatos da direita. O candidato da direita, que é o Guterres, né? O Centro Esperança, que é esse Farjado, Sérgio Farjado, que foi prefeito de Medellín, ex-prefeito de Medellín, e o Bloco Histórico da esquerda com o Gustavo Pietro. E tinha 3 candidaturas do uribismo, que era aquela ex-refém das Farc, Ingrid Betancourt, e mais 2 candidatos, Rodolfo Fernandes e Oscar Ivan Zulares, que eram do uribismo. Eles eram candidatos, eles não tinham uma cédula, porque na mesa de votação você era levado por algumas mesas. Foi uma das observações nossas. Os mesários entregavam a cédula Zona Grande de Senado, fazia a consulta se queria voltar para o deputado de Bogotá ou essas 2 etnias, porque nós estávamos em Bogotá. Nas regiões onde tinha Farc, eles tinham uma outra cédula de consulta para os candidatos que estavam das Farc e dessa em Bogotá, dos afrodescendentes dos indígenas. E a última parte era exatamente a consulta, que era a primária. E o uribismo não tinha uma cédula, só tinha o Centro Democrático, aliás, o Pacto Histórico, o Centro Esperança e, como é o nome agora da direita, algo por Colômbia, entendeu? Então, só tinha, o uribismo sequer tinha um bloco de candidatos, ou seja, eles não foram para a consulta pública. Ou seja, significa que o uribismo talvez tenha de fato acabado ou se encaminhe para terminar esse processo na Colômbia, né, Solaney? Sem dúvida. Infelizmente, a gente está com o tempo esgotado, mas a gente quer agradecer muito. Expedito Solaney é secretário de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, diretor do Sindicato dos Bancários de Pernambuco e que esteve na Colômbia na missão internacional de observadores durante as eleições. Solaney, muito obrigada e até uma próxima. Muito obrigado, à disposição. Abraço. Um abraço. Enquanto propostas como o pacote do veneno avançam no governo Bolsonaro, tendo sido aprovado na Câmara no início de fevereiro, o PL, que institui a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, continua engavetada na Câmara. Outra proposta polêmica do governo Bolsonaro, que está para ser votada na Câmara, é o projeto de lei 191/2020, que permite a mineração em terras indígenas. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com a senadora pelo PROS do Rio Grande do Norte, Zenaide Maia. Boa noite, senadora Zenaide Maia. Prazer falar com a senhora. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Maria Tereza. O prazer é meu em falar sobre assuntos que mexem diretamente com a vida do povo brasileiro. Gente, eu faço como é indignante. Aliás, quando eu acho que perdi minha capacidade maior de me indignar, aí vem esses projetos do governo federal que não tem nenhum que não seja, no mínimo, cruel e imoral. Esses projetos, infelizmente, a Câmara aprova, né? Pois é. O Senado, a gente tem que reconhecer que não tem uma base de governo ainda muito sólida, mas tem coisas tão imorais que a gente tem vedado. Muitas MP, né? Porque não tem nenhuma proposta, gente, que seja que eduque, que edifique, nada disso. Verdade. E, senadora, esse que está causando muita repercussão, esse pacote de veneno que, né, gira aí em Brasília, Câmara dos Deputados, e agora vai passar pelo Senado, a apreciação do Senado, mas é um pacote que vem incluso aí
muitos agrotóxicos, muito veneno especificamente, que vem no dia a dia, né, da alimentação de milhões de brasileiros. Como é que o Senado vai se posicionar ou está se posicionando em relação a esse pacote de venenos, tido como pacote de veneno de Jair Bolsonaro, senadora? Nós estamos fazendo um grupo para defender. Quem diz que defende a venda não pode defender. Em 3 anos, esse governo já liberou 1.586 novos agrotóxicos, mesmo com a Anvisa e o meio ambiente estudando esses venenos, que até eu pergunto à Anvisa, eu acho que ela atrasa, eu digo, será que os senhores não estão atrasando a liberação de vacinas? Porque o tempo que os senhores têm é só para liberar veneno, porque não adianta dizer só novos agrotóxicos. Olha, como você falou desse projeto de lei, que é pela a redução de agrotóxicos no Brasil, quando eu era deputada eu fazia parte da comissão. E na comissão a gente aprovou na época, a gente ganhou para redução de agrotóxicos. Entendeu? Mas eles seguraram lá e agora, gente, eu queria falar para vocês e quem está nos assistindo, vocês têm ideia do que a liberação de agrotóxicos, venenos ou fitoterápicos, como eles querem chamar, sem nem a Anvisa e o meio ambiente avaliar? Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Isso é um absurdo, mas como a gente, infelizmente, tem um presidente da República que cultua a morte, na verdade, esse presidente, ele cultua a morte. Ele provou, a gente provou que ele cultuou a morte e continua cultuando em relação à Covid. A gente tem mais de 2 anos, quando foi considerada pandemia, e ele não fez uma campanha educativa nos meios de comunicações, orientando as pessoas de como se defender, assim como a máscara. Vocês podem estar estranhando aqui a máscara ainda, mas eu queria dizer que como médica, infectologista, a gente sabe que não é hora de tirar a máscara, porque está surgindo novas variantes, gente. A Europa está preocupada. Isso eu chamaria o ponto da morte anunciada. Porque aqui nós, brasileiros, sempre tivemos o privilégio, no caso da Covid, de já ter as experiências dos países europeus. Sim. E os asiáticos, como a China. Então, nós não fomos pegos de surpresa. Não nos preparamos porque tinha um governo totalmente avesso a vida, mas a vida principalmente dos mais carentes e vulneráveis desse país. Eu digo o seguinte, não vai ser fácil esse pacote de veneno. Eu digo logo veneno. Eu queria dizer que o deputado Colato, na época, era o Reis, o Colato, que era os grandes agropecuaristas, né? A própria Maria Tereza, ela dizia, você é médica, não pode dizer que é veneno. Eu digo, pois ponha nesse copo d'água, aqui na minha frente, para a televisão ver e beba na minha frente, aí eu deixei dizer que é... Vamos ver se vai ter coragem, né, senadora? Tão poderosa. Eu acho isso criminoso, mas eu queria dizer, Cosmo, assim, eu queria falar sobre essa situação do extrativismo no Brasil. Porque os agrotóxicos são relacionados com o extrativismo, principalmente vegetal, e também o extrativismo de alimentos da proteína animal. Eu digo que é um extrativismo porque esse pessoal desmata, esse pessoal usa nossa água, nossa terra rica, desmata cerrado, tudo. Envenena, ou seja, joga agrotóxicos com aviões e drones, que faz com que eu queria chamar a atenção, porque as pessoas me dizem assim, mas doutora Zenaide, a Europa, a China compra nossos produtos, nossos grãos, nossa carne. Aí eu digo, para eles,
ainda é melhor eles terem um controle, que eles tenham aquele controle de o mínimo permitido ou o máximo permitido de agrotóxico. E para a gente brasileiro, fica todo mundo refém, porque na hora que eles pulverizam, mesmo que não tenha população indígena ali embaixo, os ribeirinhos, aquele veneno vai para os rios, os peixes. E vocês sabem como, quando começaram a investigar os venenos, foi o DDT. Descobriu-se que você pulverizava e 100 anos depois, aquela substância, aquela fórmula estava no fruto. Agrotóxicos são teratogênicos, eles deformam as crianças ainda no útero da mãe. Sim. São abortivos e são cancerígenos também. A Sociedade Brasileira de Medicina Oncológica, a gente vê, é um desespero, gente. Então, aí o que é que chama a atenção do extrativismo? Esse povo nos pulveriza, contamina nossas águas, nossos peixes. A população indígena é que mais paga um preço caro e a ribeirinha. E pergunto quanto esse povo paga de imposto para exportar. 0. Sim. Ou seja, adoece o nosso povo e não paga nenhum imposto que seria para a saúde, para a educação, para a assistência social. Sim. Tem um ponto de convergência, senadora, bastante interessante pontuado pela senhora, com relação ao uso abusivo de agrotóxicos e a questão da mineração, né, da mineração irregular, principalmente em terras indígenas, porque o processo de mineração também contamina os rios com metais pesados. E aí eu notei, né, essa convergência. E aí, diante disso, né, esse pacote do veneno, a PL do veneno, esse pacote da destruição dos nossos rios, da nossa população, a senhora acha que essa celeridade, principalmente da bancada ruralista, principalmente da base do presidente, em votar em caráter de urgência, em tentar pautar a todo momento isso, tem a ver com uma impressão de que o governo Bolsonaro não vai se reeleger, né? Enfim, que Jair Bolsonaro não vai se reeleger? Então, esses pacotes de maldades, por assim dizer, teriam que ser aprovados esse ano? Passar a boiada. Aquela reunião deu diagnóstico. A famosa frase, né, senadora? Passar a boiada, porque é aquela história, é agora ou nunca. Agora, eles são tão ousados, esse pessoal do agronegócio, que eu queria chamar a atenção, nada contra o agronegócio. A gente sabe que tem fazendas imensas nesse país que já não usam esses fertilizantes com agrotóxicos. Mas o que acontece é essa história de dizer que alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo, me chama a atenção. Como pode alimentar 1 bilhão de pessoas no mundo e deixar mais de 20 milhões com fome aqui nesse país? Uhum. Aí é isso onde eu vou, uma decisão política. Enquanto China, Estados Unidos estão aí travando, a China aguentando muitas vezes chacotas do governo brasileiro para alimentar o seu povo, aqui o Brasil produz, retira toda riqueza da nossa terra, da nossa mata, do nosso cerrado, exporta todo o alimento. E não tem uma política que diga que pelo menos 30% dessa produção fique no Brasil. Porque não tem como a gente se explicar para o mundo, seja para quem for, nem aqui para o nosso povo, como é que nós somos o 2º maior produtor e exportador de grãos e proteína animal, que é o mais difícil do mundo, e nosso povo não está podendo comer nem osso, até osso está difícil de comer. É isso. Essa é a realidade, gente.
Senadora, a gente quer agradecer muito, infelizmente nosso tempo é curto e se esgotou, mas quero agradecer demais. Senadora Zenaide Maia, senadora pelo PROS do Rio Grande do Norte, muito obrigada pela participação e até uma próxima, senadora. Até a próxima. Não aos venenos, não à extração de minérios nas terras indígenas, não à liberação de armas para a população civil. Muito bom, muito abraço, bom, senadora. senadora. Um abraço. Tchau. E no dia 14 de março, completaram-se 4 anos sem Marielle Franco, vereadora assassinada junto do motorista Anderson Gomes, no centro do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar a homenagem que uma artista plástica fez em uma das salas de aula do Pré-Veste Marielle Franco, que é o cursinho pré-vestibular que homenageia Marielle Franco. Marielle, que foi uma mulher símbolo de luta e resistência. E na sequência, vamos para um breve intervalo. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, as voltas do meu coração. A roda girará, outro dia vai nascer. Apesar de você. O samba, viola, roseira, um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou. No peito a saudade cativa faz força pro tempo parar. Mas eis que chega a roda viva e carrega a saudade pra lá. Na última quarta-feira, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, alertou para o aumento de casos de Covid na Europa e na Ásia. Em todo o mundo, os casos da doença vêm crescendo. Por aqui no Brasil, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Maceió, Natal, Porto Velho e São Luís, além de Brasília, já aboliram a exigência de máscaras em ambientes abertos e também fechados. São várias as incertezas e muitos se perguntam: finalmente é hora de flexibilizar o uso de máscaras? Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Rosana Onoco Campos, que é presidenta da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva e professora de medicina. Boa noite, professora Rosana Onoco. Tudo bem com a senhora? Prazer, seja muito bem-vinda. Prazer, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Professora, vamos começar falando sobre essa questão de flexibilização, uso de máscara aqui no Brasil. A gente vinha há tempos querendo isso, mas nesse momento que o Brasil começa a flexibilizar o uso de máscaras em ambientes fechados e abertos, a Europa e a Ásia começam a reviver um novo pico de novos infectados. O que a senhora pode falar para a gente sobre essa questão? A pandemia tem nos surpreendido o tempo inteiro, né? Quando a gente acha que acaba, ela não acaba, tem variantes. Eu acho que é muito importante que a gente possa passar para os telespectadores assim que há uma problemática central por trás desta pandemia e da sua evolução no mundo, né, nos últimos 2 anos, que é o tema da desigualdade. Né? Nós estamos vivendo perpetuando uma situação de desigualdade de acesso. Há países com taxas de vacinação muito boas e há países que têm 2% da sua população vacinada, né? Isto é uma preocupação e deveria ser uma preocupação planetária, porque é uma possibilidade permanente do surgimento de novas variantes, né? Então, nós estamos falando agora dessa nova variante da Omicron lá na Europa, né? Com um grande número de casos, com novo número de crescimento de casos na Ásia. A gente não sabe como a pandemia vai se comportar. Esses dias, alguém me perguntava, também um jornalista, o que vai acontecer? Eu falei, nossa, eu adoraria saber, mas a gente precisaria ser mágico e não cientista para poder dizer com certeza que vai acontecer. Agora, o que nós sim podemos dizer como cientistas é que é gravíssimo que o mundo não esteja preocupado com essas heterogeneidades. E é gravíssimo, no Brasil, que a gente não esteja preocupado com as desigualdades internas. Por exemplo, o Estado de São Paulo disse ontem que tem mais de 80% da sua população com 2 doses. Mas nós sabemos que a Amapá tem menos de 50%.
Então, a gente está vivendo uma situação que é muito preocupante, né? A gente sabe, por exemplo, que nas pessoas mais idosas há uma queda da proteção das vacinas depois de alguns meses, e também sabemos que a cobertura da dose de reforço, né, que algumas pessoas chamam de terceira dose, é muito baixa. Então, nós precisamos fazer essa tarefa pendente urgentemente. Há coisas que a gente pode fazer, além de sentar, ver passar a carroça e esperar, né? Ou de tomar medidas que agradam as pessoas, porque, claro, é bom, ninguém gosta de estar com máscara o dia inteiro, gente, é desconfortável. Mas é importante que isso seja mantida onde é necessária, né? Sim, sem dúvida, professora. E até é curioso porque na internet, logo que houve o início da flexibilização do uso de máscara, primeiramente em lugares abertos, agora também já em locais fechados, é muito comum o seguinte debate. Você aí que está seguindo o perfil, você está confortável em deixar as máscaras? Eu não. E aí é esse o papo que eu queria entrar agora. É curioso, porque a própria população, por mais que seja desconfortável, é muito melhor você falar, eu também não tenho. Eu tenho usado máscara, tenho mantido o uso da máscara. Sempre. E aí a gente tem a questão do privado e público. Antes da gente iniciar a gravação, a gente estava inclusive falando sobre isso. Ou seja, o que eu quero dizer no final das contas e gostaria que a senhora comentasse, é possível que locais privados, ainda em que pese decisões políticas de permitir o uso, continuem usando? Sim, eu entendo que é possível que determinados lugares continuem exigindo a máscara, né? Eu estava comentando, por exemplo, que eu sou professora aqui da Unicamp. A Unicamp deliberou, é uma autarquia estadual do estado de São Paulo, mas é uma universidade que tem sua autarquia, que os alunos só podem voltar às aulas presenciais com passaporte vacinal, então com esquema vacinal completo. Legal. E que dentro das salas de aula, dentro dos prédios da universidade, só se circulará de máscara. O que para mim é uma medida correta, acertada da nossa universidade. Então eu entendo que isto é possível. Agora eu queria chamar a atenção para os ouvintes, assim, sobre a necessidade de um bom senso, né? Tem sido o senso, dizem que o senso comum, né, é o mais raro dos sensos, mas assim, uma coisa é andar sem máscara, sei lá, num lugar aberto, num parque, às 7 da manhã, quando não tem ninguém. Tudo bem, vai, aproveita e faça a sua caminhada sem máscara. Perfeito. Outra coisa é entrar sem máscara num metrô lotado na cidade de São Paulo, no horário de pico. Isto é arriscado, não faça isso, evite fazer isso. Então as pessoas também vão ter que poder tomar decisões. E para isso elas precisam estar bem informadas. E esse tem sido um outro problema no nosso país, né? Porque com toda essa história da fake news, com que você está chamando a atenção, né, das redes sociais, as pessoas têm tido dificuldade de saber o que é estar bem informada, né? Eu acho que esse é um outro compromisso, né, que a imprensa e os cientistas temos juntos, né? Sim. Professora, no começo da pandemia, e até hoje, né, tudo que foi feito, vacinas, negacionismo, ataques à ciência, foi preciso vir uma pandemia desta proporção, não só no Brasil, mas no mundo, para muitos aqui no Brasil entenderem o papel fundamental que o SUS existe na vida de cada brasileiro e o quanto fortalecer o SUS é importante. Queria que a senhora discorresse para a gente sobre essa questão da valorização e do fortalecimento do SUS. Sim, o SUS eu acho que é um patrimônio do povo brasileiro. E isso é importante que seja colocado nesse lugar, porque quando eu digo que ele é um patrimônio do povo brasileiro, eu quero dizer que o SUS não pertence a governo algum, né? Se a gente tivesse bons governantes, eles deveriam zelar pelo cuidado com o patrimônio nacional, né? O SUS é um dos sistemas de saúde universal maiores do planeta Terra, né? E o SUS tem tido um crescimento, né, uma capilaridade. O SUS existe nas 5.500, sei lá quantas cidades que tem no Brasil. Mas o SUS também tem problemas, porque o SUS também sofre dessa desigualdade, dessa heterogeneidade. Então, o que a gente viveu? Por um lado, o SUS se mostrou heróico em sustentar seu trabalho, sua função de testagem, de diagnóstico, de vacina, enfim, em determinados momentos, mas também a gente viu o SUS em alguns lugares, e sobretudo isso afetou as cidades muito pequenas e mais interiorizadas, da falta de diretrizes claras do Executivo Nacional, né, do Ministério da Saúde. Porque isso criou a necessidade de que as secretarias estaduais tomassem algumas decisões e das autonomias das prefeituras. Então, algumas prefeituras ficaram muito confusas e outras ficaram
aliadas ao negacionismo, né? Tem um trabalho recente, saiu essa semana um trabalho publicado na revista Lancet, fazendo correlações muito preocupantes entre, por exemplo, os partidos políticos que ganharam a eleição em 2018 e a taxa de mortalidade, né? Então, eu acho que isto é um papel, eu queria chamar a atenção, assim, de que quando a ciência faz um trabalho desse, esse é um trabalho que claramente da saúde coletiva, nós como Abrasco nos orgulhamos demais quando a gente tem esse tipo de trabalhos com divulgação internacional, é porque a gente está mostrando correlações estatísticas, científicas, mas ao mesmo tempo que colocam como variáveis, colocam como questões, perguntas que a própria sociedade se coloca. Então, a orientação política dos prefeitos teve influência na taxa de mortalidade? Olha, parece que segundo esse artigo, teve, né? Ou pelo menos quem ganhou a eleição do 18 em cada cidade. Isto é muito interessante e as pessoas precisavam ser informadas disso para pensar nisso. Agora estamos vivendo um ano particularmente importante. Este ano nós vamos ter eleições, né? Sim, sem dúvida, professora. Esse ponto que a senhora tocou é muito importante da gente gastar um tempinho discorrendo um pouco, porque é exatamente isso. É muito comum, foi muito comum, logo que iniciou a vacinação, muita gente falar, né? Porque o presidente Bolsonaro atacava a questão da vacinação e muita gente falar assim, não, mas se ele não quiser tomar a vacina, só que ele é o presidente da República, então o que ele fala é levado muito em conta. Então, eu quero falar primeiro desse aspecto e ainda sobre vacinação, a questão do senso de coletividade. Porque, de novo, e aí é a pergunta que eu quero lançar para a senhora, o quanto o seu interesse privado neste momento de pandemia e num momento de campanha da vacinação tem que ser deixado de lado. Porque quando você está se protegendo, você não está só se protegendo, você está tendo esse senso coletivo. Como que a senhora avalia essas duas reflexões, enfim, essa relação de reflexões? Eu concordo com a tua análise. Eu quero dizer assim, por exemplo, a maior autoridade do país, nos países como os nossos, países latino-americanos, onde a figura presidencial é muito forte, nós não temos uma sociedade parlamentarista, nós temos um regime presidencialista. Então, a figura presidencial é uma figura que influencia, né? Uma figura que é formadora de opinião, que ela chama atenção tudo o que ela fala, né? E eu acho que o povo brasileiro tem vivido assim momentos de confusão, de angústia e uma profunda sensação de desamparo pelo descontrole da pandemia de parte do Ministério da Saúde, pelas manifestações negacionistas do presidente, enfim, é muito preocupante, né? Então, assim, acho que houve um agravo da pandemia no Brasil por causa desse comportamento. Agora, outro ponto que você coloca é muito importante, que é a ideia, que também é muito cara à saúde coletiva brasileira, né? Que é a ideia do coletivo, do cuidado da comunidade, da coletividade. E esqueçamos a pandemia. Vamos pensar numa outra endemia que todo mundo conhece muito próxima dos últimos anos, que é a dengue, por exemplo. Sim. Suponhamos que eu adoro criar mosquito no meu jardim, porque eu sou, sei lá, colecionadora de mosquitos. Não posso eu criar mosquito no meu jardim? Se o mosquito vai voar, vai atravessar a cerca e vai morder os filhos do meu vizinho. Então, é o mesmo tipo de raciocínio. Não adianta a gente não cuidar do outro, né? Para não falar, e aí uma coisa, um componente assim muito geral, mas que eu acho que não é por ser geral que ele é pouco importante, que assim, que essa ideia do senso de comunidade, de coletividade, de nação, de país, está sendo permanentemente atacada, né? Porque por causa de todos esses ataques, nós temos tido muita dificuldade como nação, como país, de nos identificarmos com um nós, né? Quem somos nós, né? E isto é muito grave. Quando na subjetividade de um país se produz esse tipo de ferida, isso é muito grave. Eu acho que esse é o pior dos efeitos, né, deste governo sobre a subjetividade dos brasileiros. Professora, a senhora tocou nesse ponto aí, que é muito fundamental. E, por um outro lado, a gente se defronta com uma situação que é o ponto crucial agora, neste momento de pandemia, especificamente no Brasil, que é a vacinação em crianças, né? A gente, na população adulta, a gente avançou, embora ainda muitos não completou o esquema vacinal por completo, mas as crianças, a gente começa a travar, a engatinhar e num momento tão delicado quando surgem novas variantes e novos casos de infecção no mundo, né?
Professora, por que a gente começou no momento a gente avançou e agora está estagnado no que diz respeito à vacinação das nossas crianças? Esse, de novo, acho que talvez vale a pena começar a reflexão pelo ataque, né, que este governo e os sucessivos ministros do presidente Bolsonaro fizeram ao Programa Nacional de Vacinação. Eu diria que um outro patrimônio brasileiro, né? O PNI, inclusive, é anterior à existência do SUS, né? O Brasil tem uma capacidade de capilarizar a vacina, né, que, por exemplo, os países africanos não têm, alguns países asiáticos não têm. A gente consegue fazer chegar a vacina no meio da Amazônia, por barco, com refrigeração. Então, isto já estava dado, isso existe, isso foi construído. Por isso, insisto, um patrimônio também do povo brasileiro. E os ataques ao PNI significaram essa descoordenação. E os recados que confundem a população e os pais, por exemplo, todo o efeito da discussão que teve, se tem que ter vacina das crianças ou não, o retraso proposital que esse ministro produziu na aprovação das vacinas para as crianças da Anvisa, inventando uma sessão pública onde não precisava absolutamente, porque existia documentação científica que permitia a Anvisa fazer sua avaliação. Você faz uma audiência pública, e eu adoro as audiências públicas, eu acho que elas são um mecanismo republicano por excelência, mas você faz uma audiência pública quando há conflitos entre os grupos de interesse da sociedade, você precisa ouvir todos antes de tomar uma decisão. Este conflito não existia, este conflito foi inventado pelo ministro da Saúde para protelar a vacinação das crianças, né? E aí depois, quando isso ficou escandaloso, o próprio Ministério cria uma, aspas, campanha de vacina das crianças, onde diz aos pais, leve seu filho a vacinar, mas deixa bem, pense bem, quem sabe, talvez. Uma campanha absurda, absurda, nunca se viu na história deste país uma campanha com esse grau de ambiguidade. O que acontece, o que você estava chamando a atenção agora, que a adesão dos pais e das famílias à vacinação não é a esperada, a gente não conseguiu articular isso como em outros momentos da história conseguiu, por exemplo, com as escolas, com a educação, ficou lançado à vontade de cada cidade ou de cada estado, né? A gente tem essa gravidade que vocês colocaram e some-se isso à volta às aulas. Sim. A gente podia ter aproveitado para avançar a vacinação durante o mês de janeiro e fevereiro, antes das crianças voltarem às aulas. O adiamento disso foi proposital e, na minha opinião, é criminoso, né? Sim, sem dúvida. Professora, agora quero falar um pouco de um outro debate, que eu até vi que a própria Abrasco publicou recentemente também um artigo sobre isso, que no meio da comunidade científica, dos médicos, tem sido a questão da pandemia e endemia, né? Minha pergunta é, estamos já na fase de falar em endemia ou na mesma esteira das máscaras é necessário cautela? Olha, minha avó falava, cautela e cancha de galinha não fazem mal para ninguém, né? Então, acho que vale para a saúde pública, né? É muito precoce para falar de endemização. A gente está vendo, como vocês bem chamaram a atenção na abertura, esse ressurgimento, esses surtos, né, de novos casos em outros países. A gente avançou sim com a vacina no Brasil, mas, repito, tem gente ficando para trás. Tem idosos precisando reforçar sua vacinação que não foram vacinados. Tem regiões do país com taxas de cobertura muito baixas. Tem essas novas variantes chegando. A gente não sabe, não é sério quem diz que sabe o que vai acontecer. É mentira, a gente não sabe. A gente está tomando medidas com cautela. Claro, é bom poder andar sem máscara no ar livre quando não tem aglomeração em um estado, né, que tem muita vacinação. É bom. Mas até ali, ponto. Mais do que isso, é arriscado. Mais do que isso é arriscado. Então, eu acho que é muito precoce. Eu acho que isso veio um pouco trazido por uma discussão que se fez em alguns países europeus. Na Espanha começaram a discutir isso uns meses atrás, que, na verdade, o que eles estavam querendo fazer lá nos sistemas de saúde deles era pensar assim, vamos repensar e vamos adiantar a discussão sobre a indenização para pensar novos protocolos de vigilância e acompanhamento. Mas isso aqui não faz o menor sentido, porque a gente não fez boa vigilância e bom acompanhamento, nem boa testagem, nem bom rastreamento, nem bom bloqueio. Então, é antecipar uma discussão que para nós não faz sentido. Agora,
Terá que ter essa discussão em algum momento? Terá. Nós vamos precisar colocar a ponto, melhorar, aprimorar nosso sistema de vigilância e rastreamento? Vamos. Estamos atrasados. Já devíamos ter feito isso, né? Por quê? Porque a gente está de novo sob o risco de incrementar a iniquidade e as desigualdades. Os testes, por exemplo, autotestes foram aprovados. Quem faz autoteste? Quem pode pagar? Na farmácia, né? O que a gente está ofertando para as pessoas que estão no SUS? Os testes que a gente tem, que a gente sabe que nos momentos de muita demanda escasseiam. Então, a gente ainda tem que resolver esses problemas antes de discutir a indemnização. Não é que esse não seja um tema importante, é que está sendo colocado de uma forma inadequada, na minha opinião. Certo. Professora, e sobretudo, professora, quando a gente sabe, a senhora tocou nesse ponto, da desigualdade e distribuição de vacinas. Se a gente pegar isso em nível mundial, a coisa fica muito mais explícita e evidente que a pandemia ela vai persistir por mais tempo. Não à toa, o responsável da Organização Mundial de Saúde, diretor-geral, falou que estamos longe, isso é só a ponta do iceberg. E aí o exemplo concreto da falta de igualdade na distribuição das vacinas em nível mundial. Se eu não consigo equalizar, levar a vacina para todos de forma igualitária, é óbvio que a gente não vai chegar ao final de uma pandemia e começar a tratá-la como endemia. E a senhora tocou um ponto muito importante quando a gente traz essa discussão para o Brasil. São Paulo, estados da região sudeste estão muito bem na vacinação, mas a senhora trouxe exemplo concreto, estados da região norte ainda engatinham na vacinação. E até mesmo porque tem a questão de logística, né? Estamos falando de cidades muito afastadas dos grandes centros e como essa vacina vai chegar lá. Por isso, a importância da distribuição igualitária das vacinas e que elas, de fato, cheguem a tudo isso. Mas, professora, para a gente tentar também não só levar notícias tristes para as pessoas, né? Sim. É possível vislumbrar algo concreto de esperança para o futuro, professora? Eu gosto do esperançar a la Paulo Freire, né? O verbo, trabalhar para a esperança, né? Mas eu acho que é muito importante que você está comentando. Eu só queria chamar a atenção para que não pareça que toda a região norte está descoberta, que tem a ver com a vontade política também dos governos. Sim, o Piauí perfeito. Tem taxas de cobertura muito boas. Então, veja, e tem os problemas de logística também, mas tem trabalhado para resolver. Então, esse é um pedaço de esperançar que eu quero falar. É possível. Nós só precisamos pensar, refletir como sociedade, como povo, e escolher governantes que queiram cuidar de nós. Né? Que queiram cuidar das nossas crianças, que queiram defender a vida, que se preocupem pelo SUS igualitário para todos, podendo atender às necessidades da população e não para somente o que pode ser vendido numa farmácia e que pode ser comprado pelas pessoas que têm maior poder adquisitivo. Acho que isso é fundamental. E em relação ao tema que você estava trazendo da inequidade das vacinas, eu queria chamar a atenção para uma questão internacionalmente, né? Agora falando do ponto de vista global, é que assim, esta pandemia da SARS-CoV-2, assim, não é a primeira, né, dos últimos anos, da última década. A gente teve H1N1, a gente teve outros surtos de outras coisas que não foram capazes de fazer o planeta Terra, os governos, a ONU, a OMS, pensar e refletir, por exemplo, sobre nossas relações de saúde e ambiente, sobre nossas relações com a produção, com a forma em que a gente coloca todos os animais em um determinado lugar, sobre essa relação com a criação animal e a saúde humana. Então, eu acho que esta pandemia deveria servir, né? E essa é minha esperança, e é por isso que eu trabalho, por isso que a Abrasco trabalha e nos engajamos em reuniões internacionais e também aqui internamente, para entender que há, como dizem as pessoas, uma saúde única, ou seja, a saúde do planeta, a saúde dos animais e a saúde das pessoas estão interrelacionadas, né? Nós precisamos cuidar do processo agora, porque senão vai passar essa pandemia, mas daqui a 2 anos vamos ter outra. Perfeito, muito bom. Professora Rosana Onoco, presidenta da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco. Professora, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar das nossas questões e da nossa associação. Muito, muito obrigada pelo convite. Boa noite. Abraço. Boa noite, um abraço. O nosso momento cultural de hoje é com a banda brasiliense Saci Uerê. Eles estão lançando o álbum Cabeça de Tampa, com músicas inéditas e participações especiais. Um som diverso e original, misturando ritmos e estilos como afrobeat, batidas eletrônicas, salsa, sky, entre outros. Vamos acompanhar agora a música Xangô. Você vai soltar a música? Que... Caô, cabecilé, Xangô, caô. Caô, cabecilé, Xangô, caô. Xangô nasceu do coração ardente que mora bem no fundo dessa terra. Era tão grande que não deu pra segurar. Xangô nasceu de uma explosão no mar. Xangô nasceu de uma explosão no mar. Rachando as barreiras, formando as pedreiras no fundo do mar. E o fogo estrondou no escuro do ventre de Iemanjá. Doce ar cantou ao parir nosso Pai Xangô. As barreiras, formando as pedreiras no fundo do mar. E o fogo estrondou no escuro do ventre de Iemanjá. Iemanjá, doce ar cantou ao parir nosso Pai Xangô.
Caô, cabecilé, Xangô, caô, caô, cabecilé, Xangô, caô. Calma, cabecinha! As pedreiras! E com essa música maravilhosa, a gente encerra o Revista Brasil TVT de hoje. E antes de me despedir de você, agradecendo sua companhia, agradecer a minha sempre parceira e colega de apresentação, Maria Tereza Cruz. Maria Tereza, obrigado. Muito obrigada, Cosmo. Obrigada a você que nos acompanhou mais uma semana aqui no Revista Brasil TVT. Ótima semana, até logo. Pessoal, se cuidem, viu? A pandemia ainda não acabou. Estão liberando máscara, mas todo cuidado é pouco. A gente se vê no próximo sábado. Tchau!